Amém, glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, mais um culto, mais um encontro de fé. Estou muito feliz de estar aqui. Quem aí está feliz? Amém. Amém, isso aí, glória a Deus. Vamos lá. Quero que você abra a sua Bíblia na carta de 2 João. Essa carta tem um capítulo só, então nós vamos ler esse capítulo inteiro. 2 João, versículo 1 até o versículo 13. Quem achou pode falar um amém. Amém. Quem não achou, acompanha no telão, que vai passar ali os versículos. Vamos lá. O texto diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas ali a escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está presente nesse lugar e o Senhor tem ministrado em nossos corações. Pai, que diante desse texto que nós lemos, Senhor, que é algo magnífico, algo que diante dele nós conseguimos entender coisas que vêm do Senhor, Pai, que através dele o nosso coração venha a entender o que o Senhor espera de nós, Pai. E tudo que será dito aqui não diz respeito, Senhor, à minha capacidade, não diz respeito ao estudo prévio que fiz do texto, mas diz respeito ao Teu Espírito Santo, Senhor. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos essa carta aqui, ela é uma das cartas mais curtas do Novo Testamento. E essa carta, ela tem uma classificação e ela é classificada como uma das cartas gerais. O propósito dessa carta que nós lemos inteira aqui, o propósito maior dessa carta aqui, era alertar a igreja sobre a necessidade de viver à luz da verdade. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje: como viver à luz da verdade. Quando nós falamos sobre verdade, a gente precisa entender um pouquinho do contexto. Quem acompanhou algumas séries de mensagem que eu venho trazendo aqui, eu expus a primeira carta de João inteira. E nesse contexto da primeira carta de João, nós entendemos que na Ásia Menor existiam muitas heresias que estavam sendo espalhadas pelos falsos mestres, e a igreja ela precisava dar um passo para trás, olhar o que estava sendo pregado para que não naufragasse na fé. Como nos tempos de hoje, por exemplo, que existem muitas coisas sendo pregadas em mídias sociais, em várias igrejas, na rua, em vários lugares. Nós, como igreja, precisamos dar um passo para trás e analisar o que está sendo dito para que nós não naufraguemos na fé. E quando nós falamos sobre conhecer a verdade, andar na verdade
e permanecer na verdade. Essas orientações, essas três coisas, são as orientações de João para a igreja, para que a igreja não venha sucumbir diante desses falsos profetas, diante dessas mentiras. Nós precisamos tomar cuidado. E essa orientação que João fez para essa igreja serve para nós hoje. Nós precisamos receber essa orientação. Como nós vimos durante todas as séries de mensagens que nós pregamos até aqui, e se você não acompanhou elas, você pode entrar no canal do YouTube, Nazareno Indaiatuba, e ver todas as mensagens anteriores. Foi exposto o livro de 1 João completo, tem todas as mensagens lá. E como nós vimos nessa primeira carta de João, só para você entender, nessa carta existiam 3 provas que iriam autenticar o verdadeiro crente. Essas provas eram a prova doutrinária, a prova social e a prova moral, ou seja, a fé, o amor e a obediência. São essas 3 coisas que autenticam um crente como um verdadeiro crente: fé, obediência e amor. E essas mesmas 3 provas, elas são apontadas aqui nessa carta que nós lemos, e nessa carta é tratado como a verdade, o amor e a obediência. E antes de entrarmos na exposição dessa carta que nós lemos, a gente precisa olhar um pouco para a introdução dessa carta. Eu queria analisar 2 coisas com vocês, antes de nós irmos para o tema central, que é como viver à luz da verdade. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui dessa carta, para que a nossa mente entenda de fato o que está sendo dito, para que a nossa mente assimile o que está sendo dito, não seja só palavras jogadas ao vento. Primeira coisa que eu quero que você entenda, nós vamos entender aqui, é sobre o remetente da carta. Olha o que diz o comecinho do verso 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. João foi quem escreveu essa carta. Porém, quando João aqui ele se apresenta, ele não emprega o seu nome pessoal. Ele não fala, é o João que está falando com vocês. Mas ele coloca o título dele como presbítero. O título presbítero, ele não descrevia somente a idade da pessoa, porque os presbíteros, eles eram os mais velhos, eles eram os anciãos. Mas também mostrava qual era a posição e o ofício dessa pessoa, o cargo que ela exercia. O presbítero, então, ele deve ser uma pessoa publicamente conhecida por essa designação que ele recebe de presbítero. E por isso, por ele ser uma pessoa publicamente conhecida, ele não precisava se apresentar com o nome próprio dele. E esse estilo de se apresentar como presbítero era do estilo de João, porque ele não gostava de chamar atenção para ele. Ele não gostava de mostrar que era o João que está falando essas coisas. Então, da mesma forma que ele se apresenta aqui, ele se apresenta assim no evangelho que ele escreveu também, lá no comecinho, quando ele explica as coisas a respeito de Jesus Cristo, e nas 2 outras cartas dele também, ele se apresenta da mesma forma. Ele se apresenta apenas como presbítero. Esse ancião que se apresenta como presbítero da igreja, veja só, nessa época aqui, muito provavelmente, ele era o único discípulo da época de Jesus que ainda estava vivo. Muito provavelmente, ele era o único dessa época. Ou seja, ele era um dos caras que ele tinha a maior autoridade para falar o que ele estava falando aqui. Por quê? Porque ele caminhou do lado de Jesus. E essa palavra que ele coloca para ele mesmo como presbítero significa ancião, que é aquele que supervisiona o rebanho, ele acompanha o rebanho, ele dá auxílio para o rebanho, ele acompanha a igreja, ele vê o que está acontecendo com a igreja e ele vê qual é a necessidade da igreja. Então, veja, olha para essa igreja. O presbítero da igreja era um dos caras que viu Jesus, tocou Jesus, acompanhou Jesus. Essa igreja não tinha visto Jesus, eles eram um dos únicos vivos que tinham caminhado com Jesus, que tinham sido discípulos. Olha a moral dessa igreja, recebendo uma carta desse cara. Mas aí eu parei para pensar, eu falei assim, caramba, imagina se João escrevesse uma carta para a igreja do Nazareno. E se você for ver bem, ele escreveu. Porque tudo isso que nós lemos serve para nós hoje. E quando eu estava vendo sobre o remetente da carta, eu fiquei pensando muito nisso. A gente não dá valor para o que está escrito aqui, porque a gente não para pensar assim, esse cara que escreveu isso, andou com Jesus.
Esse cara que gastou o tempo dele falando das coisas a respeito de Deus, ele estava lá, e eu tenho acesso a isso. Tem muita coisa que a gente não para perceber. Veja só, quando nós olhamos para a carta de Isaías, o livro de Isaías, o escrito original dele, o original, não sei quantos mil anos antes, o original, vim mais para trás, por causa da luz, o pessoal já dá um toque. O original existe até hoje. O que estava escrito no texto original de Isaías, as coisas a respeito de Jesus Cristo. E ele fala, que loucura, o original, e a gente tem acesso a isso hoje. E quando a gente lê, a gente não dá moral. Então, nós precisamos entender sobre quem está falando isso aqui. Ele tem autoridade para falar a respeito disso. E quando nós falamos sobre presbítero, nós precisamos entender por que João era esse presbítero. Vamos entender um pouquinho da hierarquia de presbítero aqui. Augusto Nicodemos, ele diz que entre os judeus, no meio judaico, o termo presbítero, ele foi usado para designar os oficiais das sinagogas, que eram as igrejas, os templos e tal, e onde era pregada a palavra, especialmente os membros do sinédrio, que era o concílio máximo do judaísmo, ou seja, os mestres da lei, os caras que sabiam, esses caras, eles eram os presbíteros, os caras que manjavam tudo da lei judaica, certo? Entre os gregos, então isso é entre o meio judaico. Entre os gregos, o termo presbítero indicava os fiscais, os oficiais religiosos, os fiscais civis. Eram os caras que cumpriam a lei, faziam com que a lei acontecesse. Eram os caras também que entendiam tudo. Entre os romanos, o equivalente a presbítero era o senador. O senador que era o cara que aplicava a lei, que conhecia a lei, que tinha que fazer com que a lei acontecesse. Os cristãos usam o termo para designar os oficiais das igrejas locais como presbítero, ou seja, a responsabilidade de ensinar, governar e de fazer com que as pessoas entendam a lei e, entendendo a lei, cumpram a lei. Ou seja, olha a importância do cargo desse cara. Olha a importância disso. Aí falou assim, quem são os presbíteros hoje? Hoje os presbíteros são os pastores. A importância de quando um pastor para nos ensinar, é a mesma importância de um senador no tempo de Roma. É a mesma importância de um membro da sinagoga, de um membro do concílio judeu. É muito importante. E nós não paramos para falar assim, qual é a honra que nós devemos dar a essas pessoas? Se é um posto tão importante e que, sendo importante, ele se faz servo, o que nós devemos fazer a respeito disso? Qual deve ser a nossa atitude referente a essas pessoas? Porque João, ele tinha autoridade para se dirigir à igreja, e a igreja reconhecia essa autoridade de João. Toda a igreja reconhecia João como ancião, como um mestre da lei, como alguém que tinha autoridade para falar o que estava falando. Porque João, ele falava da parte de Deus, ele falava como um apóstolo e também falava como um pastor do rebanho, alguém que cuida, alguém que está preocupado, alguém que quer ensinar, alguém que quer ver crescer, alguém que quer impulsionar. Ou seja, quando os pastores estão pregando, a maior alegria que um pastor deve ter é de ver as pessoas ouvindo, vivendo. Porque cabe ao presbítero, cabe ao pastor, a orientação espiritual da igreja. Sobretudo, essa orientação em um tempo que a sã doutrina é ignorada, que a verdade é ignorada, que tudo é relativo, que não existem verdades absolutas, e mesmo assim, o pastor pega essa responsabilidade, faz com amor, por mais que aconteça 1 milhão de coisas ao redor, ele continua pregando e ensinando a palavra. Em segundo lugar, que nós precisamos entender aqui a respeito dessa carta, é sobre os destinatários da carta. Olha o que diz o restante do verso 1, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Quem é essa senhora eleita e esses filhos? Quem que é essa senhora, né? Vamos lá. Quando nós lemos essa parte sobre a senhora eleita e seus filhos,
não existe consenso no meio dos eruditos, dos estudiosos da Bíblia, a respeito de quem é essa senhora. Quem é essa senhora? Quem que a gente acha que é essa senhora? Vamos lá. Existem várias opiniões, e aqui eu vou dar algumas para você, porque nenhum erudito, nenhum estudioso pega e fala com certeza quem é essa senhora. O que a gente tem que fazer então? Isso eu já falei aqui, o crente, ele não é alienado. O crente vê o todo, ele entende a Bíblia, ele fala assim, isso aqui faz sentido. Isso aqui, vamos por aqui. Então, quais são as opções que o texto nos dá aqui a respeito de quem é essa senhora? E aí, eu vou falar aqui um pouquinho para você do que a maioria deles acreditam ser. Em primeiro lugar, João estaria escrevendo para uma mulher cristã e seus filhos. E o argumento para que isso seja verdade está no versículo 1, 4, 5 e 13, que ele usa senhora ou ele se dirige à pessoa que ele está escrevendo no singular. O segundo é que João estaria escrevendo para uma mulher chamada Electa e para os seus filhos. Aqueles que acreditam dessa forma, quando eles leem aqui a senhora eleita e aos seus filhos, eles acham que electa, no original, electa, não seja eleita mesmo, mas seja um nome próprio. Então eles acreditam que essa senhora tinha o nome de Electa e estava falando com essa senhora e seus filhos. Terceira opinião, João estaria escrevendo para Maria, mãe de Jesus, porque quando Jesus morreu, João ficou dando assistência para Maria. Isso está lá no Evangelho de João. João ficou cuidando, ficou prestando assistência para Maria. Então acreditam que ele esteja escrevendo para Maria, senhora seja Maria. Quarta, que estaria escrevendo para uma irmã que estivesse hospedando a igreja dentro da casa dele. Então é mais ou menos o seguinte, tem uma irmã que hospedou irmãos da igreja dentro da casa dela, e ele está falando com essa irmã e os membros da igreja que estão lá. Esse costume de receber a igreja dentro da casa era muito comum no primeiro século. Inclusive, a igreja do Nazareno local aqui que nós estamos, veio de uma herança assim, porque a nossa igreja começou na casa de uma irmã da nossa igreja, a irmã Clarice. E aí nós fomos crescendo. Então, isso era um costume comum. Quinto, que é o que nós vamos pegar como verdade aqui, porque é o que a maioria dos estudiosos acreditam. Que João estaria escrevendo para uma igreja local, porque ele vai usar várias vezes no plural. Se você ler o texto, várias vezes ele está se dirigindo a uma pessoa no plural. Então, João está se dirigindo a uma igreja local e aos membros dessa igreja. John Stott, esclarecendo isso, vai dizer aqui: é mais provável que a frase senhora eleita signifique uma personificação e não uma pessoa. Ou seja, ele estava chamando a igreja de senhora eleita. E ele não faz isso da igreja no geral, mas ele chama aquela igreja específica de senhora eleita. Por que ele faz isso? Nós, como a maioria dos estudiosos, acreditamos nessa posição, que senhora eleita era a igreja local e os filhos eram os membros dessa igreja. Mas aí ainda permanece uma pergunta: por que João não usou o nome da igreja? Por que ele não colocou o nome da igreja na carta lá? Ficaria mais fácil de entender. Nós temos algumas conjecturas, mas nós não temos nenhuma certeza. O que entende aqui que João estava usando um pouquinho do bom senso. Por quê? Nessa época aqui, a perseguição à igreja já estava furiosa. Todo mundo estava indo atrás dos cristãos, todo mundo queria pegar. Então, se essa carta chegasse em alguém lá na Ásia Menor que estivesse perseguindo a igreja, poderia ser que eles fossem atrás dessa igreja, perseguissem essa igreja. Então o que o João faz? João chama a igreja de senhora eleita. Deu para entender? Então João está falando com a igreja. A carta é para a igreja. Essa epístola de João, essa segunda epístola aqui, ela pode ser dividida em 3 pontos básicos. Uma vez que a gente entendeu sobre o remetente e sobre a quem é essa carta, nós podemos dividir ela em 3 pontos. Primeiro, a igreja precisa conhecer a verdade. Segundo, a igreja precisa andar na verdade. E por último, a igreja precisa permanecer na verdade.
nós vamos analisar esses 3 pontos aqui. Então, agora a gente entra no centro da mensagem aqui. Amém? Está dando para entender até aqui? Se não estiver dando para entender, você vai dar um grito aí do seu lugar. Amém? Aí, ninguém quis dar um grito, né? Vamos lá. A igreja deve conhecer a verdade. Nós vamos começar expondo do versículo 1 ao 3. E nós vamos ficar só nesses 3 versículos hoje. Nas próximas, aí nós abordamos os próximos versículos. Então vamos lá. A igreja precisa conhecer a verdade. O apóstolo João, que se apresentou aqui como presbítero, como nós falamos, ele usou a palavra verdade 4 vezes na sua carta. E na sua saudação, inclusive. Essa palavra, verdade, ela não rege somente o rumo da carta, mas toda a carta. Toda a carta está centrada nessa palavra, verdade. A igreja, ela estava sendo bombardeada por falso ensino, de tudo quanto é lado. Um monte de gente querendo ensinar coisa errada na igreja, um bombardeio de falso ensino. Esses falsos mestres que estavam trazendo esse falso ensino, eram pessoas que saíram de dentro da igreja, abandonaram a sã doutrina, a doutrina apostólica, e se converteram ao anticristo. O que é se converter ao anticristo? Eles pregam contra Cristo, porque eles acreditavam que Jesus Cristo não era Deus. E isso é uma doutrina do anticristo, e eles pregavam isso, que Jesus Cristo não era Deus. A igreja estava sendo bombardeada. Esses falsos mestres, o que eles faziam? Eles estavam numa cruzada itinerante pelo mundo afora, passando de igreja em igreja para pregar essas mentiras. Era muito falso mestre, era muita mentira. E eles percorriam as igrejas, contavam as heresias, contavam as mentiras, negavam a divindade, a humanidade de Cristo. Eles faziam um forfé. Quando João, nessa carta, destaca a importância, a necessidade de conhecer a verdade, nós precisamos nos perguntar: o que é a verdade para João? Que verdade é essa? Quando João, ele está falando sobre essa verdade, ele está apresentando a verdade em oposição à mentira. E o que é essa verdade? João está apresentando uma realidade, algo que é real, em oposição a algo que é mera aparência. É só maquiagem, é só enfeite. Parece que é bonito, mas é tudo falso. Parece que é verdade, mas não é. Fritz Heinecker, ele diz que a palavra aletheia, verdade, se refere a uma realidade divina. E significa tudo aquilo que é real em última análise. Ou seja, ele está falando do próprio Deus. Porque nós sabemos que Deus é real, que Deus é a verdade. Vamos lá. Você já se deparou em alguma discussão, em alguma conversa, alguém falando assim: eu não acredito em Deus. Eu acho que Deus não existe. Você já, com certeza, deve ter entrado nessa discussão. Aí a pessoa fala assim para você: prova que Deus existe então. E aí a gente trava. Aí dá um pane no sistema e fala assim: caramba, como é que eu vou provar que Deus existe? Então aqui vai para você: como nós provamos que Deus existe? Tentando provar que Ele não existe. Quando alguém falar isso para você: prove que Deus existe, você fala: prova que Ele não existe. Nós não conseguimos explicar o mundo, nós não conseguimos explicar a criação, nós não conseguimos explicar a vida, nós não conseguimos explicar nada sem a presença de um Deus. Tem um cientista muito famoso, eu acho que é Stephen Hawking, acho que é ele é um dos maiores ateus que existe, e ele falou: a ciência não consegue explicar o mundo sem ter que ter uma força sobrenatural por trás. E ele é ateu. Nós não conseguimos explicar o mundo sem Deus. Não tem como, é impossível. E aí você vai falar: mas como que eu sei que o nosso Deus da Bíblia é a verdade? Como que eu sei que esse Deus é o Deus da verdade? Bom, vamos lá. Primeira coisa, para existir o mundo tem que existir um Criador e um Deus, certo? Como que eu sei que o meu Deus é o Criador? 3 coisas. Olha só esse conceito.
Tudo o que é criado é menor do que o seu Criador. Ou seja, aquilo que criou tem que transcender aquilo que foi criado. Tem que ser maior. Por exemplo, se eu criei o copo de água, eu sou maior que o copo de água. Eu tenho domínio sobre a água. Eu sei que eu sou maior e o copo de água vai para onde eu quero, se eu quiser eu tomo. Por quê? Se eu criei, eu tenho domínio sobre. Inclusive, vou tomar água, vou usar aqui a pastora Márcia. Ela usou a água só para tomar água no culto de domingo. Amém, mas vamos lá. Então, aquilo que criou tem que ser maior do que aquilo que é criado, certo? Quem criou o universo tem que ser maior que o universo. O que é maior que o universo? Vamos lá. Quais são as características do universo e o que transcende essas características? 3 características do universo. O universo, ele é temporal. O universo, ele é impessoal. E o universo tem mais um, ele é temporal, impessoal e ele é... Fugiu agora. Temporal, impessoal. Ele não tem que comer? Vamos ficar nesses 2, eu vou lembrar o terceiro até o final. O universo, ele é temporal e ele é impessoal. O que é que transcende a temporalidade? Algo que é atemporal. O nosso Deus é atemporal? É atemporal, porque a Bíblia diz que ele existia desde a eternidade. Ou seja, Deus transcende o tempo. O universo teve um começo e o universo teve um fim. Deus não teve um começo e Deus não tem fim. Deus é maior que o tempo. Deus transcende a temporalidade do universo. Outra coisa, o universo, ele é impessoal. O que é impessoal? Nós não conseguimos interagir com as coisas criadas. Eu não consigo interagir com o sol, eu não consigo interagir com nada que é criado. A gente só consegue interagir uns com os outros. Mas com as coisas em si do universo, não. O que é que transcende a impessoalidade? A pessoalidade. Alguém que eu consigo me comunicar, alguém que eu consigo interagir, alguém que eu consigo ouvir, alguém que eu consigo me comunicar. Eu consigo falar com Deus? Deus falou por meio dos profetas, Deus falou por meio dos apóstolos, e Deus fala conosco até hoje através da palavra dEle. Ou seja, Deus é um Deus pessoal, que nós conseguimos interagir, conversar. Então a pessoalidade de Deus transcende a impessoalidade do universo. Amém? Deu para entender até aqui? O outro eu vou lembrar no meio da mensagem. Impessoal, pessoal, eu vou lembrar. Amém. Mas o nosso Deus transcende o universo. E se o nosso Deus transcende o universo, Ele é a verdade. Quando nós paramos para analisar essa verdade e tudo o que abrange esse Deus, 3 coisas. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade e também nos capacita a conhecer a verdade, que é Deus. Qual é essa verdade que João está falando? Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade que nos convence de que Deus é a verdade, de que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Amém? Amém, glória a Deus, vamos lá. Com isso, descobrindo o que é essa verdade que João está falando, nós precisamos entender 4 coisas a respeito dessa verdade. A primeira coisa, a verdade deve ser conhecida por nós. Olha o que diz o verso 1, nós vamos ler de novo ele. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Era a verdade, era essa verdade a respeito de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, era essa verdade que ligava João em amor a essa igreja. Era especialmente a verdade sobre Jesus Cristo, em oposição à mentira dos hereges, que faziam com que João tivesse uma ligação amorosa com essa igreja. Era essa verdade. John Stott, ele citando Alford, ele diz: a comunhão do amor tem a mesma amplitude da comunhão da fé. O que é ter a mesma amplitude? Ele tem o mesmo alcance. Da mesma forma que o amor faz com que nós tenhamos um alcance aonde nós
tivermos esse sentimento, a fé também. Se nós aqui, nesse lugar, tivermos fé e todos compartilhar da mesma fé, nós compartilharemos do mesmo amor. Se a fé alcança todos que estão aqui, o amor também alcançará todos que estão aqui. E nós amaremos uns aos outros. Então é crer nessa verdade, conhecer essa verdade, que faz com que nós estejamos ligados em amor. Depois que João, ele anunciou e declarou o seu amor verdadeiro para a igreja a quem ele está escrevendo, ele afirmou que essa saudação estava sendo enviada também por outros irmãos, que esses outros irmãos conheciam a verdade. E se esses irmãos conhecem a verdade, João está dizendo mais ou menos o seguinte: a verdade precisa ser conhecida, porque se a verdade não for conhecida, nós não temos vida no corpo. Nós não conseguimos interagir de forma amorosa uns com os outros, porque é a verdade que nos une, é a verdade que traz ligação no corpo. E essa verdade, ela é objetiva. Essa verdade, ela é um conteúdo que ele precisa ser aprendido e assimilado. Muitas vezes nós estamos na igreja ouvindo verdades, mas nós não aprendemos e nós não assimilamos o que está sendo dito. O que é assimilar? É você montar uma linha de raciocínio para chegar numa resposta. Nós precisamos assimilar essa verdade. João vai escrever também: esteja sempre pronto a responder a qualquer um que vos perguntar qual é a razão da fé que há em vós. Nós precisamos conhecer aquilo que nós cremos. Nós precisamos conhecer a respeito daquilo que pregamos. Nós precisamos assimilar e falar assim: bom, eu acredito na verdade por conta disso, disso e disso. Conhecer a verdade. Porém, Warren Wiersbe, ele vai dizer que essa verdade também não é apenas uma revelação objetiva, que nós precisamos aprender e assimilar, mas é também uma experiência em nossa vida. Devemos não apenas conhecer a verdade, mas também precisamos amar na verdade e viver por amor da verdade. Conhecer a verdade é muito mais do que você olhar para um conjunto de doutrinas, para um conjunto de regras, para um conjunto de tópicos que explicam a respeito da verdade e concordar com aquilo. Muitos de nós ouvimos coisas a respeito de Deus, gostamos das coisas que são ditas a respeito de Deus, olhamos e entendemos as coisas que estão sendo ditas, a gente simplesmente olha para tudo isso e fala assim: eu concordo. Isso não é conhecer a verdade. Apesar disso ser importante, ver, entender, assimilar, conhecer, saber a respeito, apesar disso ser muito importante, conhecer a verdade significa que a vida do cristão é controlada pelo amor à verdade. É uma experiência. Vou dar um exemplo bem bobo aqui. Quando você vive a experiência da paixão por uma pessoa, pela pessoa amada, namorado, noivo, marido, quando você vive a experiência da paixão, antes de você viver essa experiência, você tem que conhecer. Só que você apenas conhecer não faz com que você viva a experiência. Você tem que viver por isso. Você tem que se mover para isso. Você tem que se colocar nisso. Viver por amor a minha vida é regida por isso. Por exemplo, uma pessoa que é casada, a vida dele, parte da vida dele é regida pelo relacionamento. Então ele vai fazer coisas, ele vai tomar decisões, ele vai dar presente, ele vai fazer as coisas regido por esse amor, regido por esse relacionamento. Com Deus é a mesma coisa. Se nós conhecemos e se nós amamos, a partir desse momento nós somos regidos por esse amor. É isso que nos leva, é esse sentimento que nos move, é esse sentimento em relação à verdade. Irmão, nós precisamos amar a verdade. Se Jesus Cristo é a verdade, nós precisamos amar a Jesus Cristo. Nós precisamos amar o Espírito da verdade, amar a Deus. Como eu sei que eu amo a Deus? O que tem regido a sua vida? Quem está no trono do seu coração? Porque o seu Deus pode ser qualquer coisa. Você às vezes é regido pelo dinheiro, você às vezes é regido por uma profissão, você às vezes é regido por um relacionamento, mas a verdade não te rege.
Quando nós falamos sobre algo que nos rege, nós precisamos ressaltar que essa experiência de viver pelo amor à verdade, é fruto do conhecimento. Um não vive sem o outro. Se você não conhece, você não vai amar. Se você não ama, é porque você não conhece. Deu para entender essa relação? O conhecimento da verdade vai produzir o amor. Mas se não existe amor, é porque nunca houve o conhecimento. É pelo conhecimento da verdade que nós podemos amar a verdade. Irmão, você precisa conhecer mais de Deus. Você precisa estudar mais sobre Deus. Você precisa ler mais a Bíblia, porque a Bíblia fala das coisas a respeito de Deus. Às vezes o que a gente conhece de Deus é só o que a gente ouve em música. E às vezes a música nem fala a coisa certa a respeito de Deus. Quando nós nos enchermos do conhecimento de Deus, contemplarmos quem é esse Deus, nós vamos ficar saturados, não vai haver espaço para outra coisa dentro de nós. Mas nós precisamos conhecer a Ele. Meu irmão, se o que você conhece sobre Deus é só o que você ouve em música, você precisa se converter. Porque, vou falar, tem cada letrinha de música, você fala, meu Deus. E aí a gente fica condicionado, porque a gente não conhece a verdade, a gente não vive pelo amor à verdade. Sabe o que acontece? A gente fica condicionado a estar sempre em um ambiente que nos move emocionalmente. A gente fica condicionado a isso. E aí a gente acha que conhece a verdade. O que é estar em um ambiente que eu estou condicionado a sentir algo? Se eu estiver falando essas coisas aqui, e o Wagner do teclado subir aqui, colocar uma notinha diferente no que eu estou falando, isso pode ser que já produza uma outra emoção em você, e qualquer coisa que eu falar para você vai parecer verdade, porque trouxe um sentimento bom, trouxe uma coisa boa. Mas a verdade nem sempre causa boas sensações, porque a verdade às vezes machuca. Porque a verdade vem para nos transformar, a verdade vem para nos moldar, a verdade vem para nos sacudir mesmo. E às vezes machuca, mas nós precisamos amar a essa verdade. Resumindo, conhecer a verdade é muito mais do que simplesmente aceitar um conjunto de regras de forma intelectual ou aceitar um corpo de doutrinas de forma intelectual. Conhecer a verdade é viver controlado pelo amor da verdade e desejar engrandecer essa verdade, porque se eu conheço essa verdade, eu quero mostrar ela para o mundo. Eu quero que o mundo conheça. Isso é conhecer a verdade. O que te rege, o que te move, o que te faz, o que faz você ser o que você é, o que é? Se eu amo a verdade, é a verdade que me rege, é a verdade que me leva, é a palavra que me leva, é a palavra que me guia. Segundo lugar, a verdade deve estar arraigada em nós. Olha o que diz o verso 2: por causa da verdade que permanece em vós. Não basta conhecer a verdade, é preciso permanecer na verdade. Um dia, os falsos mestres dessa época aqui conheceram a verdade, professaram a verdade, entenderam a verdade, mas a Bíblia diz que eles saíram da igreja. Esses falsos mestres, eles não apenas vieram de fora, mas o texto diz que eles saíam da própria igreja, saíam de dentro. Essas pessoas um dia tiveram contato com a verdade, mas a verdade não estava arraigada neles, não tinha criado raízes, não estava lá dentro, não era algo de fato que eles viviam por aquilo. Irmão, se você tem algo que é verdade na sua vida, que você acredita, isso fica em você e permanece. Veja bem, os ensinamentos que seu pai fez com você quando você era criança,
Provavelmente isso está arraigado aqui dentro de você, que se alguém vier para você e falar assim, ó, isso aí está tudo errado, você vai falar, tá doido? Não. Eu aprendi, meu pai falou isso para mim desde criança. Quem falou para você? O meu pai. Então é alguém que tem autoridade sobre você. É alguém que você dá valor para o que ele fala. E isso fica dentro de você. Como que a palavra de Deus permanece em nós? É quando nós damos valor para a palavra da verdade. É quando nós entendemos quem está falando isso para nós. Nós falamos, essa é a verdade. Tinha algo que meu pai sempre falava para mim quando eu comecei a trabalhar com 15 anos. E eu nunca esqueço disso. Esse é o meu lema de vida em tudo que eu vou fazer. Eu acordava todo dia para trabalhar, ele me levava no trabalho de manhãzinha. Eu ia dormindo no carro. Quando eu chegava lá, eu acordava, 15 anos, ele falava assim: tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Todos os dias, não falhava um. Eu descia do carro, ele falava isso. Tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Eu entrava no trabalho e tudo que eu fazia, eu lembrava disso. Então fazia tudo direitinho, tal, não sei o que, era bem cuidadoso com as coisas. E até hoje, tudo que eu vou fazer, eu sou meticuloso, sou chato. Por quê? Porque eu aprendi e isso está aqui dentro. E não vai mudar. Porque eu aprendi assim, está arraigado aqui. Da mesma forma que isso está aqui dentro, essas verdades, a verdade, a palavra da verdade tem que estar dentro de nós. Se estiver arraigado, se tiver raízes, se nós dermos valor para quem nos falou isso, nós vamos permanecer nela. Existem muitas pessoas hoje que apostatam da fé, abandonam a verdade que um dia professaram. É muito comum você ver isso. Hoje mesmo, na faculdade, no meu grupo, olha só, olha que loucura. Estou fazendo faculdade de psicologia, e nesse semestre nós temos uma matéria que é religião e espiritualidade. Hoje foi o primeiro contato que a gente teve com essa matéria, e o professor já passou um trabalho, 12 religiões, e nós vamos ter que fazer um trabalho, vai sortear as religiões. Porém, se você, por exemplo, eu sou cristão, e cair no cristianismo, eu não posso fazer. Eu tenho que fazer de uma religião que não é a minha. Essa é a regra do trabalho. E aí, no meu grupo, tinham 2 pessoas do meu grupo lá. Uma delas, crente. Descobri que ela era crente, porque quando eu entrei no grupo, do nosso grupo mesmo ali, eu já tinha o contato dessa pessoa salvo. Eu falei, como é que eu tenho esse contato salvo? Quando eu fui ver, ela já tinha visitado a nossa igreja, tinha vindo em um culto de jovens, o pessoal mandou o contato dela para mim, para entrar em contato, e ficou salvo lá. Eu sabia que ela era crente. A outra eu não sabia. Quando a gente recebeu essa notícia, eu olhei para trás e falei, a gente é crente. Já pensou, Caio, para a gente falar do candomblé? E aí, eu pensei o seguinte, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte, eu vou contar e falar coisas a respeito do candomblé. Já pensou se através da minha vida, apresentando esse trabalho, uma pessoa se interessa em ir nesse lugar? Aí eu falei, é punk. Aí eu fui embora pensando nisso. Aí, estava com o meu grupo e eu conversando com ela sobre isso, né? Daqui a pouco, uma menina pega e fala assim, eu não tenho problema com isso. Eu era da igreja evangélica. Ela falou, eu era da igreja evangélica, eu cresci na igreja evangélica. Aí eu peguei e falei assim, mas por que você saiu, tal, não sei o quê? Aí ela pegou e contou um pouco da história dela, tal, e ela contando, ela já tinha sido líder de adolescentes. Ela já tinha preparado mensagens de célula e pregava em células. Eu falei, a pessoa teve contato com a verdade, pregou a verdade, e mesmo assim abandonou a fé. E hoje ela não vê problema algum de dar uma palestra a respeito de uma mentira. Esse quadro que eu falei para vocês era a mesma coisa que acontecia com os falsos profetas. Eles saíam da igreja, iam em outras seitas, outras religiões, coisas do misticismo, e para eles não tinham problema nenhum sair pelo mundo afora pregando essas coisas. O que acontecia há anos atrás, acontece até hoje. Normal, acontece. E a gente olha, e se eu olhasse aquilo e falasse assim, normal, desviou mesmo, né? Mas a gente tem que olhar e falar assim, meu Deus,
E agora eu tenho uma missão, que eu falei, essa menina vai voltar para a igreja. Amém. E aí eu já conversei com outra pessoa lá, que eu sei que é crente, falei assim, mano, vamos ficar na orelha dela, vamos levar ela lá para a igreja, tá, vamos ficar em cima e pregar. E aí eu peguei e falei assim para ela, ó, se cair cristianismo, não fala nada pro professor, a gente faz o trabalho. Falei, brincadeira, não pode enganar os outros. Amém. Mas é porque a verdade não estava arraigada nela, não tinha raízes. Ela ouviu, concordou com o que foi dito, gostou e começou a falar também, mas de fato não tinha raízes, porque ela não conhecia a verdade de verdade. Ela só juntou um monte de conceito lá, olhou e falou, eu concordo, mas ela não se apaixonou pela verdade, ela não passou a amar a verdade, e aí não criou raízes. Terceiro lugar, a verdade deve permanecer em nós. É um pouco parecido com o de cima, mas olha só, verso 2 ainda, e conosco estará para sempre. A verdade, ela tem que permanecer em nós, não só por um tempo, mas para sempre. Não basta a gente começar bem, a gente tem que terminar bem. O apóstolo Paulo, nas cartas dele, ele fala muito sobre completar a carreira, sobre a corrida cristã. Muitos crentes, muitos mestres se perderam no meio do caminho. Eles se desviaram, eles voltaram para trás, eles viram outras coisas mais atrativas e desistiram, pararam. Mas João diz que a verdade precisa permanecer à igreja, porque a verdade é a coluna, porque a igreja é a coluna da verdade. Ou seja, a verdade, ela tem que estar presente em todos os cultos, todas as programações, tudo o que nós vamos fazer aqui tem que ter a verdade. A gente tem que parar de inventar moda. A mensagem é a mesma, é a verdade. Ponto. Não tem, faltou assunto, prego o mesmo assunto de novo. Mas é a verdade? Glória a Deus. A gente tem que parar de ficar buscando as novidades da fé, as novidades do cristianismo. Não. A palavra é uma só, a verdade é uma só. E tem que permanecer essa verdade na igreja. Em quarto lugar, a verdade, ela tem que ser vista em nós. Olha o que diz o verso 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. O apóstolo João, da mesma forma que fez o apóstolo Paulo nas suas cartas, na saudação deles, eles sempre falam a graça e a paz. Com a diferença que aqui João está falando a graça, a misericórdia e a paz. Então nós vamos entender primeiro essas três coisas de forma rápida, e eu já estou caminhando para o final. A graça e a misericórdia são a raiz, a paz é o fruto. Quando nós experimentamos da graça e da misericórdia, nós recebemos paz, certo? John Stott, ele vai dizer que graça e misericórdia são expressões do amor de Deus. Ou seja, graça com os culpados e destituídos de mérito. A graça são para aqueles que são culpados e não têm mérito nenhum em ser salvos. Ou seja, todos nós. Nós somos culpados de nossos pecados e nós não temos mérito. Então a graça vem. E a misericórdia para os necessitados e desamparados. Paz é o restabelecimento da harmonia com Deus, da harmonia com os irmãos e da harmonia com nós mesmos. A graça e a misericórdia de Deus faz com que nós tenhamos paz com Deus, paz com os outros e paz com nós mesmos. A nossa consciência fica em paz, as nossas relações ficam em paz e a nossa relação com Deus fica em paz. E isso é resultado de graça e misericórdia, certo? Quando nós juntamos esses termos, graça, misericórdia e paz, paz vai indicar o caráter da salvação, o resultado da salvação. Misericórdia vai indicar a nossa necessidade de salvação. E graça vai indicar a provisão da nossa salvação, que é por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a paz é o resultado da salvação,
A misericórdia é a gente precisando de salvação, e a graça é o meio pelo qual nós somos salvos, que é através de Cristo, certo? Nessa mesma linha de pensamento, nesse raciocínio, Simon Kistemaker ele vai dizer que a graça remove a culpa, misericórdia remove a miséria, e a paz expressa a continuidade na nossa vida de que existe graça e misericórdia. Ou seja, aquelas pessoas que não vivem em paz, é porque ainda a graça e a misericórdia não alcançou. Porque essa paz é algo que mostra a continuidade, que estamos em estado de graça e estado de misericórdia. Então existe uma clara diferença aqui entre graça e misericórdia. Graça é o que Deus nos dá e nós não merecemos. Misericórdia é o que Deus não nos dá, mas nós merecemos. Como assim? Nós não merecemos a salvação e Deus nos dá a salvação, isso é graça. Nós merecemos castigo, nós merecemos morte, nós merecemos punição, e Deus não aplica o castigo a nós, isso é misericórdia. Por quê? Porque esse castigo Ele aplicou no Filho dEle, certo? Em nosso lugar, Jesus. Com isso, o apóstolo João, ele destaca, logo na introdução da carta dele, a verdade suprema da divindade de Cristo. Nós entendemos o que é a verdade. O que é essa verdade suprema? É a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. A saudação da igreja aqui, ela é dada em nome de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Jesus Cristo é eternamente gerado do Pai. Ele é Deus de Deus. Jesus Cristo é luz de luz. Ele é coeterno, consubstancial com o Pai. Ou seja, os dois existem ao mesmo tempo. Pai e Filho existem da mesma massa, da mesma substância. Certo? Então, Jesus é Deus do próprio Deus. Ele é Deus gerado de Deus, porque eles são coiguais, coeternos. Dessa forma, quem nega a verdade de que Jesus Cristo é Deus, nega tanto o Filho quanto o Pai, nega tanto a Jesus quanto a Deus. A fé cristã, essa verdade, ela se mantém em pé ou cai, dependendo da maneira como ela enxerga essa doutrina da divindade de Cristo. Se Jesus Cristo é somente um homem, Ele não pode te salvar. Se Jesus Cristo não encarnou como homem, se Deus não encarnou como homem, Deus também não pode se identificar conosco. Eu queria já chamar o ministério de louvor. Essa verdade da divindade de Cristo é a verdade suprema, é o que nos rege, é o que nos move, é o que nos leva. Se essa verdade não for verdade, a gente está aqui para nada. Se isso não for verdade, Jesus Cristo é apenas um homem que não pode salvar pecados, e Deus nunca existiu. Se nós não estivermos firmados nessa verdade, conhecer essa verdade, amar essa verdade, como que eu amo essa verdade? É só olhar para Cristo. Olha para Cristo. Se você não tiver qualquer afeição por esse homem que te salvou, meu irmão, você precisa orar mais. Olha para Cristo. Ame a Cristo, ame a verdade, conheça a verdade. Porque só assim nós teremos salvação. Só assim nós teremos graça, misericórdia e paz. Nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos permanecer na verdade, estar arraigados na verdade. E nós precisamos mostrar a verdade na nossa vida. Nós precisamos viver a verdade, porque só assim existe salvação, existe redenção, existe uma esperança de uma vida futura. Gostaria que você ficasse de pé. A comunidade cristã, ela não deve ser só caracterizada ou identificada por essa verdade, mas ela deve ser identificada por essa verdade e pelo amor. John Stott diz que devemos evitar a perigosa tendência para o extremismo.
nos dedicar muito na verdade e dispensar o amor, ou nos dedicar muito no amor e dispensar a verdade. O nosso amor, ele vai amolecer se ele não estiver fortalecido na verdade, e a nossa verdade, ela vai endurecer se ela não for suavizada pelo amor. Com isso, para finalizar essa mensagem, o que nós precisamos fazer? Qual é a atitude que nós precisamos tomar? Nós precisamos amar uns aos outros na verdade e falar a verdade uns com os outros em amor. O que isso quer dizer? Se nós conhecemos a verdade, de fato, nós vamos amar uns aos outros em verdade. Qual é a evidência de que eu conheço a verdade? O amor que eu tenho um pelo meu irmão. Conhecendo a verdade, eu preciso falar a respeito dessa verdade uns com os outros. O que é que tem rodeado o seu ciclo? Quais são as conversas que têm sido geradas no seu ciclo? Você tem falado a respeito da verdade em amor? Por que falar a verdade em amor? Porque a verdade machuca às vezes. Mas será que no nosso meio essa verdade, ela tem sido falada, ela tem sido pregada, ela tem sido assunto de conversa? Às vezes nós nos reunimos, entre irmãos mesmo, e pouco falamos a respeito das verdades eternas. Pouco discutimos a respeito dessas coisas. A gente foca muito no amor nesses momentos, né? Eu estou tendo um momento de comunhão aqui com meu irmão e estou demonstrando amor para ele. Mas a gente não pode ser extremista. Da mesma forma que eu demonstro amor, eu tenho que falar da verdade. Da mesma forma que eu falo da verdade, eu tenho que demonstrar amor. E é isso que nos liga uns aos outros. Como viver à luz da verdade? Conhecendo a verdade, falando a respeito da verdade em amor e amando uns aos outros. Hoje nós temos um convite para viver essa verdade. A pergunta é: o que é que tem regido a sua vida? O que me rege? A partir de hoje eu quero ser regido pela verdade. A partir de hoje eu quero ser regido pelo amor que eu tenho nessa verdade. Que verdade é essa? Que o meu Deus se fez homem, caminhou entre nós, fez milagres, maravilhas, sofreu, mas através da sua morte me trouxe salvação, me trouxe graça, me libertou, me salvou, ressuscitou. Hoje está sentado num trono de glória e eu aguardo ansiosamente para Ele vir me buscar. Essa é a verdade. Estar nessa verdade faz com que o rumo da nossa vida mude. Estar nessa verdade faz com que as nossas prioridades mudem. Eu não sei se a sua prioridade é amanhã sair correndo atrás de mais um pouco de dinheiro. Eu não sei se sua prioridade amanhã é acordar e levantar e buscar mais uma promoção, ir atrás de mais um carro, ir atrás de mais um pouco de status, ir atrás de um outro relacionamento porque o que você estava não deu certo. Eu não sei o que é que vai reger a sua vida a partir de agora, mas se a sua vida for regida pela verdade, grandes coisas irão acontecer. E eu não digo grandes coisas materiais não, isso aí é consequência, grandes coisas espirituais. A sua vida muda, você vive em paz. Assim como o apóstolo Paulo, você vai falar: aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco, mas em tudo eu estou agradecendo, em tudo eu estou louvando, em tudo eu estou lá. Por quê? Porque eu estou na verdade. O meu convite hoje é para que você decida viver nessa verdade. O que é que tem regido a sua vida? Mateus, eu quero que a partir de hoje a minha vida seja regida pela verdade. Eu quero que minha vida seja regida pelo amor à verdade. Se esse é seu desejo, eu quero que você erga a mão. Eu quero ser regido pela verdade. Aqueles que ergueram a mão, eu vou pedir para todo mundo fechar o olho agora, nós vamos orar juntos. E aqueles que ergueram as mãos, não se preocupe, vem até aqui na frente. Os pastores, os líderes estarão orando por você, estarão fazendo uma oração, para que você de fato entenda, tenha consciência, tenha certeza de que está na verdade.
quando nós oramos uns com os outros, nós temos segurança de que a pessoa que está orando por nós está confirmando tudo aquilo que nós estamos pensando, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós pedimos a Deus. Sabe o que é uma oração silenciosa? É você estar quietinho aqui, tem uma pessoa só orando e você vai ouvindo tudo que essa pessoa está orando e no final você vai confirmando tudo que ela está falando e você crê nisso. Então, ore, peça a Deus para que você viva na verdade. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o verdadeiro caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a verdadeira vida. Sem essa verdade, nada podemos fazer. Sem essa verdade, não existe alternativas para ter uma vida em paz. Sem essa verdade, Pai, nós estamos correndo e patinando e não iremos a lugar algum. Porque todas as coisas dessa terra nós sabemos que irão ficar, Pai. Mas a Tua verdade permanecerá para sempre. A Tua palavra estará em nossos corações. Nos alimenta, Jesus, dessa verdade. Que nós possamos criar raízes nessa verdade. Que a Tua verdade possa libertar. Que a Tua verdade possa trazer paz. Que a Tua verdade, Pai, seja aquilo que nos sustenta. Que essa verdade seja declarada, que essa verdade seja engrandecida, porque a verdade é que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Pai, aquele que nos trouxe vida, aquele que estava entre os mortos, mas ressuscitou, Pai, e nos trouxe a verdadeira vida. Hoje nós podemos dizer, Pai, que estamos em paz com o Senhor. Nós podemos dizer que caminhamos em direção ao Senhor. Nós podemos dizer que a nossa vida vale a pena ser vivida, porque estamos na verdade. Nos dê a direção de como viver à luz da verdade. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos ser cheios de Ti, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. É isso que nós confessamos, é isso que nós declaramos, é isso que nós cremos, e é nisso que nós estamos firmados. É essa verdade que nos rege. Em nome de Jesus, amém. Será sempre